muitas vezes eu recebo estagiários, tudo, então quando passa 2, 3 dias de trabalho, tudo eu vejo esgotado, dormindo no carro, sabe? E para mim, sempre me falaram que depois de 20 anos, 30 anos de profissão, as coisas mudam, mas, graças a Deus, a própria suinocultura, na década atual, com toda a evolução genética, com toda a evolução da produção, me faz acordar cedo, ir na granja, me inspirar a fazer tudo o que eu sempre fiz e fazer cada vez melhor. Não esquecendo que nosso principal objetivo é aplicar ciência, conhecimento científico, né, na suinocultura. E isso a gente sabe, tem certeza que repercute muito bem, com bons resultados, com boa produtividade. Olá, tudo bom com você? Você está no Suinocast. Suinocast que é feito para você, que é suinocultor, estudante, profissional, médico veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, qualquer um que estiver interessado nessa área maravilhosa que é a suinocultura. E o Suinocast normalmente traz profissionais para conversar sobre algum tema bem relevante de aplicabilidade na suinocultura. Mas hoje eu vou ser host de um episódio muito legal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Letícia Ruiz, né, uma das hosts desse programa. E hoje a gente vai conversar com a doutora Nazaré Lisboa. E qual que vai ser o tema hoje? Vai ser, na verdade, a comemoração pelo Dia da Mulher. Nós vamos conversar sobre a trajetória da doutora Nazaré. Tem uma trajetória linda, que ela está fazendo muita coisa pela suinocultura há muito tempo. E ela vai contar para a gente tudo o que aconteceu nesse período. E o mais legal, ela vai mostrar para a gente que dá para todo mundo vencer, sendo honesto, sendo trabalhador, sendo consciente das suas próprias responsabilidades. Então, sem mais delongas, nem vou fazer uma grande apresentação aqui, porque hoje é dia da doutora Nazaré se apresentar. Então, e aí, doutora Nazaré, como é que a senhora está? Tudo bem? Boa tarde, Letícia. Tudo bem? E você? Tá tudo ótimo também. Muito feliz de ter sido escolhida, né, para fazer parte da comemoração do Dia Internacional da Mulher, falando da minha trajetória, que afinal de contas tenho muito orgulho dela, que encarei isso como missão, e esta missão é trabalhar com suínos, né? Foi uma das primeiras mulheres na área de consultoria, na suinocultura, e isso me trouxe muitos bons frutos. Graças a Deus, sou uma profissional realizada, e isso me faz uma pessoa feliz de ter, todo dia, depois de 40 anos de formada, acordar cedo, ir na granja e estar em contato direto com a suinocultura. Então, muito obrigada pela oportunidade a você e a toda a equipe da Suinocast. Muito obrigada mesmo. Nossa, muito legal, hein? Muito legal saber que você já está há 40 anos aí na labuta. Eu fiz recentemente 25 de formada, 20 que estou no serviço público e já estou assim, ai meu Deus, preciso tomar um café que eu estou precisando de força, né? Queria que você contasse pra gente de onde você tira toda essa tua energia. Pois é, Letícia, e é interessante que muitas vezes eu recebo estagiários, tudo, então quando passa 2, 3 dias de trabalho, tudo eu vejo esgotado, dormindo no carro, sabe? E para mim, sempre me falaram que depois de 20 anos, 30 anos de profissão, as coisas mudam, mas, graças a Deus, a própria suinocultura, na década atual, com toda a evolução genética, com toda a evolução da produção, me faz acordar cedo, ir na granja, me inspirar a fazer tudo o que eu sempre fiz e fazer cada vez melhor. Não esquecendo que nosso principal objetivo é aplicar ciência, conhecimento científico, né, na suinocultura. E isso a gente sabe, tem certeza que repercute muito bem, com bons resultados, com boa produtividade. Então, vou falar um pouco de como foi minha história. Algumas pessoas me conhecem, mas principalmente os mais jovens não, né? Eu sou de Recife, na verdade eu nasci em Jaboatão, Pernambuco,
E com 22 anos vim embora para São Paulo fazer um estágio. Fiz veterinária, passei no vestibular na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Fiz veterinária, formei em julho de 82. E em setembro vim fazer um estágio em Campinas, vim para Campinas, mas aí eu ia fazer estágio em granjas que produzia suíno, porque eu tinha o objetivo de trabalhar na suinocultura. Então daí começou, no ano seguinte, tive um cliente que falou, olha, você precisa trabalhar na suinocultura, que a gente precisa de bons profissionais para melhorar a atividade. E no meio de tudo isso, eu acho muito bacana que nessa história eu tenho clientes, né, que eu comecei em 84, 88, 90, 91 e que são clientes até hoje. E vi a suinocultura crescer, essas granjas tornarem empresas, gerando trabalho, granjas grandes, com sustentabilidade. E é muito bacana viver tudo isso na suinocultura. Mas você já teve a ideia, desculpa te interromper, que eu fiquei curiosa, você já queria trabalhar com suíno lá desde a graduação ou foi quando você veio para Campinas fazer esse estágio? No segundo ano de faculdade, eu estava fazendo o segundo ano de veterinária, eu fui fazer estágio com veterinário de bovinos. Eu ia nas férias, eu comecei a procurar, né? Minha mãe tinha umas vaquinhas de leite lá, que era tipo um sítio, e aí uma vaca precisou fazer uma cesariana, o veterinário foi, me conheceu, e ele disse, olha, nas férias, se você quiser, você vai fazer estágio comigo, porque eu já ajudei ele a fazer cesariana na vaquinha lá. E aí, quando eu comecei a fazer estágio com ele me convidou para fazer coleta de sangue em gado de corte, em Nelore, na época, fazer coleta de sangue e fazer vacinação de aftosa. E aí eu achei uma festa, fui, chegou o dono e falou, não, isso nem combina com você. Vem aqui que eu vou te apresentar algumas coisas que eu tenho na fazenda que vai te inspirar. Isso eu tinha 18, 19 anos. E aí ele me levou para ver avicultura, ele tinha avicultura também, avicultura de corte, tinha poedeira, tinha uma granja de suínos, 100 e poucas matrizes, e tinha uma produção de coelhos com 250 matrizes. E aí, quando eu cheguei na granja de suíno, foi o primeiro, eu conhecia o suíno em si, né? Mas de ver uma granja de suíno, os leitões estavam com diarreia. Gente, eu fiquei desesperada, os leitões com diarreia. Daí eu senti a cólica que o leitão estava sentindo, fiquei desesperada, tudo tal. Daí comecei a ligar para ele, querendo resolver o problema, e escrevi para a Embrapa, pedindo referência bibliográfica sobre diarreia. E quem me respondeu foi o Dr. Yuri, naquela época. Nossa, ele me mandou material sobre diarreia dos leitões, tal, tudo. Eu liguei para o produtor depois, queria ir lá aplicar medicamento nos leitões. E aí eu coloquei na cabeça que ia trabalhar com suíno, que eu achei maravilhoso, né? Então, antes eu queria fazer medicina, que eu tinha um sonho de fazer pediatria, queria ser pediatra, que eu adoro bebê. Os bebês, para mim, me fascinam, então eu dizia assim, não, eu vou trabalhar. E minha mãe sempre falava assim, filha, você vai ser pediatra de pai e mãe de crianças. Se eu tivesse a oportunidade que você tem, eu seria veterinária, porque minha mãe foi criada em fazenda. Ah, olha que legal. E aí eu disse assim, vamos ver, né? Aí eu fiz vestibular para a Universidade Federal, tanto medicina como veterinária, e passei em veterinária. Aí começou. Daí foi uma fase, depois voltando, que eu conheci a granja. Aí todo semestre eu disse assim, já que você gosta de suíno, todas as férias você venha para a fazenda aprender a trabalhar com suíno. Aí eu já comecei a imaginar que as porcas precisavam de uma ficha, que precisavam anotar quantos leitões ela pariu, todo esse tipo de coisa. Aí ele me deu estágio. Então, quando foi indo no departamento de anatomia, estive com os professores, falei para minha mãe, consegui comprar um suíno para a gente estudar anatomia do suíno, que era o mais diferente que tinha. Então, foi tudo isso. Ela dizia, não. Aí todo mundo falava para mim, Nazaré, você quer trabalhar com suíno? Mas aqui, eu falava assim, eu acho que eu vou trabalhar com suíno na Alemanha. Alguns pensavam em suíno, pensavam na Alemanha. Mas você fala alemão? Eu, não, mas eu acho que eu vou trabalhar na Alemanha. Pensava assim, né? Não sei se é porque a universidade tinha convênio com Hannover, que era a escola de bovino, né? A clínica de bovinos em Garanhuns, mas eu tinha essa fascinação de trabalhar com suíno na Alemanha. E aí, gente, comecei, daí o pessoal da faculdade já começou, mas trabalhar com porco em Recife, mas morando em Recife e tal.
E aí foi quando eu comecei a encontrar pessoas, escrevendo para a Embrapa, profissionais, tudo, que foram me orientando, me ajudando. E, paralelo a isso, eu determinei que ia trabalhar com animais de produção. Eu fiz as disciplinas optativas, tudo que era minha segunda opção, no caso, se eu não trabalhasse com suínos, seria a avicultura. E aí eu fiz com a doutora Tom Royo, lá na universidade, todas as disciplinas de avicultura, sempre ia lá, gostava de me interessar por necrópsia, com patologia, tudo. Mas no final, quando eu terminei o curso, a primeira proposta para mim foi trabalhar com avicultura. E aí eu passei para a doutora Ediva Guimarães, que se formou comigo e ela gostava, tinha paixão por avicultura. E ela trabalhou lá na Fundação Rubem Berto bastante tempo e foi o primeiro trabalho dela com avicultura. E eu vim embora para São Paulo, procurar trabalhar com aquilo que eu queria, que era a suinocultura. Tive propostas para trabalhar com reprodução, transferência de embrião em bovino, toda a época que eu estava fazendo estágio, tudo, dizia, não, eu vou trabalhar com suíno. E assim foi. E graças a Deus tive bons professores na minha vida que foram me indicando, me ajudando. E eu tive a sorte de ter encontrado o Dr. Carlos Pijuan na minha vida, que sempre falava para mim o seguinte: a suinocultura tem um espaço muito grande, no seu país tem muita oportunidade, o que você tem que fazer é ser veterinário na essência e não abandonar, não deixar a pesquisa, a ciência, a universidade. Sempre esteja próximo da universidade. E isso foi tão forte na minha cabeça que daí fiz estágio com eles na área de diagnóstico na Universidade de Minnesota. Depois fui para o México, fiz estágio com o Dr. Maqueda, com Alberto Stefano. E na sequência, eu sempre voltava para Minnesota, até que o Carlos Pijuan foi fazer um ano sabático na Universidade de Barcelona e me convidou para fazer mestrado. Que ele estava fazendo um mestrado para a comunidade europeia, né, para pessoas que trabalhavam no campo voltar para a universidade. Aí eu fui junto. Aí fiz um mestrado com o Carlos Pijuan, isso foi em 94, né? E aí criei gosto pela pesquisa, por estar na granja, aplicando conhecimento, tudo. E fiquei muito feliz de estar fazendo tudo isso. Aí conheci Santiago Martirino, fui me dedicar à reprodução, à produção de suínos, Philippe Lecos na França, tudo, e comecei a ter muita coisa em abertura, principalmente na Europa, né, de oportunidades para aprender sobre suinocultura. Fiz estágio com o Dr. Philippe na Inglaterra, e que era consultor há 30 anos. Nossa, ele é consultor há 30 anos. E foi super bacana, daí foi indo. Depois, com o meu conhecimento na Espanha, fiz 2 cursos na Espanha de imunologia com o Sanches Vizcaíno, fiz o de reprodução com o Martirino. Depois, abriu porta, conheci o Antônio Munhões, que eu falei para ele, doutor, eu tenho tanta vontade de fazer um doutorado, já fiz um mestrado, eu disse, vou te levar para a Múrcia e você vai fazer o doutorado em Múrcia. E na época eu estava estudando sobre a APP, aqui no Bacillus pleuropneumoniae, né? E aí ele acabou me passando como aluna para o Guilherme Rampes, né? E eu fiz novamente uma tese de mestrado, porque a tese caduca, né? Caducou, eu fiz uma tese de mestrado com o Guilherme, a primeira foi com micoplasma, quando eu fiz com o Carlos Pijuan, a segunda já foi com a APP, e aí entrei no doutorado e acabei relacionando medidas de biosseguridade com aparecimento clínico da pleuropneumonia suína. E terminei meu doutorado. Então, peraí, deixa eu entender. Na verdade, você tem 2 mestrados e um doutorado, é isso? É isso mesmo. Caramba! Fiz 2 mestrados e um doutorado. E para ser aluna da universidade eu tive que fazer também. E aí terminei com o Guilherme, né? O ano passado eu tive o privilégio de participar da primeira banca de doutorado de uma tese de imunidade materna, de APP, duração de imunidade materna, e coloquei o pé na universidade mais do que eu esperava, né? Então, com você também já participei de banca de mestrado, né? Então, isso me faz muito feliz, estar formando pessoas, que é uma coisa que o Carlos Pijuan sempre implantou. Estamos aqui para formar pessoas e fazer uma suinocultura cada vez melhor. Então, não tenha medo de passar conhecimento. Ele abria, naquela época, era caixa de slides.
todas as referências bibliográficas, tudo. Então, eu tive muita abertura e aí me ajudou muito a ser a profissional que eu sou, graças a Deus, não desvinculando a ciência, a parte prática e a prática a ciência, que é o que realmente eu gosto de fazer. Bem dizer, você foi intercalando, né, assim, a tua formação acadêmica com a sua carreira, né? Você se formou, aí foi atrás de emprego, aí depois você foi para o mestrado, aí continuou com a carreira, aí foi para o doutorado. Me fala, assim, dessa parte da tua carreira, né? Como que você foi construindo, assim, essa parceria que você tem com os seus clientes hoje? Isso é uma coisa muito bacana, porque meus clientes, né, um dos primeiros que eu tenho cliente até hoje, eu posso citar o nome, acho que ele não vai ficar bravo, que é o Olinto Rodrigues Arruda, sempre também por ele ser agrônomo, tudo, ter esse olhar para a ciência, ele me incentivava muito a estar na universidade e trazer conhecimento para a granja. A partir daí eu teve outros clientes, como a própria Inês Maria, da Fazenda Santa Paula, que também é veterinária, formou em Jabuticabal, que foi me apoiando, tudo, foi minha base. Na sequência tive o Velci, um dos donos da Globo Aves, que tem a suinocultura Hebe, até agradeço a ele e a equipe por ter cedido o tempo que era dele, né, que eu estou aqui na granja. E depois teve o Roberto, do Grupo Cabo Verde, que sempre foram me apoiando nas minhas loucuras, né? E outra coisa também, quando eu estava fazendo mestrado em Barcelona, o Olinto, junto com ele, foi lá me visitar, conhecer onde eu estava morando, como é que era a minha vida, foi muito bacana. E a gente até na época teve o privilégio de assistir uma Fórmula 1 com Ayrton Senna, olha que coisa bacana. Nossa! Em Barcelona, Então foram muitas coisas interessantes, daí eu comecei a ter a oportunidade também de fazer viagens junto com eles, né? E aí foram surgindo outros clientes, algumas vezes perdendo cliente, outras vezes ganhando, mas nada de frustração, sempre buscando conhecimento, procurando aprendizado, que muitas vezes a gente perde, mas também ganha, né? Não só ganha, mas perde também, e dessa perda a gente aproveitar como oportunidade para se reinventar e ser melhor, profissional. E graças a Deus, passaram 40 anos, né, de 82, já vai fazer 43 anos que estamos nessa linha de trabalhar para a suinocultura e poder acompanhar, né, a introdução de inseminação artificial em granjas de suíno, granjas comerciais, que antes era uma coisa de pesquisa, a mudança de centro de inseminação em granja, um pequeno laboratório, para os centros que hoje tem centros das genéticas que vendem sêmen, que transfere genética através do sêmen de uma maneira muito profissional, do qual sempre, com as medidas de biosseguridade, com a medida de qualidade de sêmen, eu parabenizo as empresas de genética, razão pela qual hoje a gente pode ter resultados acima de 90% de taxa de aparição e mais de 15 leitões nascidos vivos, que o sêmen também tem sua parcela, né, contribuição. Então, presenciei todas essas fases na suinocultura, agora com uma coisa fantástica, bem-estar animal, produção com uso de antibiótico racional, não usar antibiótico, usar antibiótico de maneira racional, com responsabilidade. Então, tudo isso é muito bacana e isso me fascina e faz com que eu esteja na atividade até hoje. Nossa, muito legal. E a sua carreira você vai construindo você vai construindo amizades, né, ao longo da sua carreira. Não simplesmente clientes, né? Então cada congresso, cada IPVS que a gente faz, ou cada feira, evento da suinocultura passa a ser uma festa, né? Porque você encontra pessoas que alguns saem, mas outros partem, mas sempre tem referência e tem pessoas que faz um tempo que você viu e está ali dividindo com você, contribuindo com conhecimento, que é uma coisa muito bacana, né? Então, isso, agradeço a Deus todo dia por ter me dado esse presente de ser médica veterinária, e a minha mamãe, né, que me estimulou lá atrás a ser médica veterinária, né? Então, cada dia que eu vou para uma fazenda ou estou na estrada, eu digo, gente, que legal, estou indo para um lugar bacana, de ar respirável fantástico, com pessoas bacanas, pessoas que nos ensinam humildade, conhecimento, aprendemos muito com elas e isso é muito bom. Trabalhamos com suíno, mas também, né, antes de trabalhar com gente, trabalha com pessoas e isso nos ensina muito a cada dia.
Eu acho que o seu segredo para você estar sempre motivada é você não perder esse encantamento, né? É você se encantar pelos desafios, se encantar pelos novos lugares, pelas novas pessoas. Eu acho que é isso que deve te dar um estímulo. Porque eu vejo o Sim, pessoal, às sim. vezes, ficando enjoado rápido das coisas, né? Infelizmente, né, Letícia? Enjoar rápido, isso é muito triste, porque... E o que eu vejo fantástico, esses dias eu estava falando com um cliente, eu disse, gente, eu nunca pensei que eu fosse viver, né, na suinocultura, conversão alimentar de 180 quilos para 100 quilos de carne, de viver mortalidade e terminação menos de 1%, de ver GPD acima de 1,1 kg, né? Acima de 1 quilo, muitas granjas já têm. Então, são realidades que, se você pensar 5, 6 anos atrás, é algo tão inovador e faz você, as porcas produzindo essa quantidade de leitão, que eu sempre falo, né? Cuida das porcas, que são elas que cuidam dos leitões. Então, a mudança de filosofia de manejo, de entender de onde a gente tem que focar para realmente melhorar o resultado, aí tudo isso é muito fascinante, né? Que demais. E assim, o legal é que a tua carreira não é só uma carreira assim, veterinária, né? A gente tem uma empreendedora aí dentro de você também, né? Me fala desse teu lado empreendedor. Então, meu lado empreendedor, as coisas, como eu falo, eu acho, como meu pai sempre me ensinou, todos nós estamos aqui por uma missão, por um propósito. E as coisas que foram como, se você pensar, o que você investiu, por exemplo, lá atrás, o Pijuan falava para mim, Nazaré, tem que fazer um laboratório, você tem que procurar laboratório existente, fazer um laboratório de diagnóstico em suinocultura. É muito importante ter um laboratório em diagnóstico. Eu aprendi a fazer isolamento, antibiograma de APP na Universidade de Minnesota. E o Carlos falava, tem que fazer. E eu tive sei lá, não falo coragem, mas eu comecei o laboratório na cozinha do apartamento kitnet. Comecei, como eu mandava material para a doutora Josete, lá no biológico, eu comecei a coletar frasquinhos de medicamento, esterilizar no forno de casa, depois comprei uma estufa, comprei uma centrífuga, foi mais ou menos assim que eu comecei o laboratório. Daí tive pessoas como Dr. Eduardo Guto, que me incentivou a ter um espaço para o laboratório, me ajudou bastante, gratidão sempre por isso. E nada é sozinho, né? Você tem pessoas que marcam sua vida, que abrem porta e depois se deixa caminhar, então tudo isso foi inovador. Na época de produtos de disseminação também, o lado de diluente de longa duração, eu participei da construção da Cubos, né, que era um sonho do Santiago fazer um diluente de longa conservação. Eu lembro que eu fui quando ele comprou o primeiro terreno para construir a Cubos lá em Madrid. Então foram coisas que eu vivi e foram acontecendo. Depois, junto com a Kelly Lúcia da Silva, que trabalhou muitos anos comigo e hoje tem granja junto com o Mike Moore, que é o marido dela em Minnesota, né? Então, com ela falava assim, Nazaré, vamos fazer congresso para trazer conhecimento para as pessoas. A gente criou o Suinter, né? Criamos a revista Suínos e Cia. Então, foram coisas que tiveram sua fase. Aprendi também que passou, porque revista impressa hoje não é o caso, né? Mas eu ainda penso em modernizar isso em termos de internet, que foram 64 exemplares. Foram bastante edição, já não lembro, mas acho que foi 9 ou 12 edições do Suinter, né? E depois começou a ter muito evento e eu comecei a perceber que tinha oportunidade de outras portas, porque já tinha bastante evento, ficava pesado para as empresas, né? Mas isso também vai acalmar, eu acredito que evento vai ser mais direcionado também. E são fases que passou e que, graças a Deus, eu tive uma experiência, um aprendizado, a ponto de saber como funciona a organização de um congresso. Então, tive a oportunidade eternamente grata a Fernanda Almeida, que participei do Comitê Científico do IPVS, então, do congresso de reprodução do Martin Hills, né, também. Então, tudo isso vai dando aprendizado, vai dando, ampliando teus conhecimentos para você se tornar uma pessoa melhor e um profissional mais capaz. Eu acho isso muito importante, tá?
E agora, cada vez mais, meu objetivo maior é melhorar a área de diagnóstico. Eu lembro que lá em 94, quando o Carlos Pujol começou a falar que no futuro ia ter mais PCR, eu disse, gente, o que é que ele está falando de PCR? E eu comprei o equipamento de PCR, colocar no laboratório, ELISA. Lá em 94, minha tese foi com a ELISA, sobre o perfil para micoplasma, que era uma coisa que ninguém fazia. Então, teve muita inovação em tudo isso. Então, a trajetória é bacana, com bons exemplos, e eu acho que o maior exemplo que eu posso dar para as pessoas que estão começando, tudo é sempre, não deixa de estudar, não queira fazer pacote de informação, porque cada granja é um mundo, cada plantel tem suas particularidades, são pessoas diferentes que trabalham em ambiente diferente. Então, tudo isso é que é o bonito da profissão, o bonito da vida, né? Saber diferenciar cada situação e poder fazer um trabalho melhor dentro daquela situação que você encontra, né? Olha, é muito interessante que, assim, eu te ouvindo falar aqui, eu vejo que você cita muitos nomes, teve muita gente envolvida na tua trajetória. E isso mostra para quem tá ouvindo a gente que a gente não faz uma carreira sozinho, né? A gente precisa de gente do nosso lado, a gente precisa aceitar favor, a gente precisa fazer favor, a gente precisa se ajudar para conseguir chegar longe, né? E aí você fala que você começou a tua empresa, bem dizer, na cozinha da tua kitnet, né? Fazendo ali, assim, as adaptações necessárias para começar o embrião de um laboratório. Às vezes a pessoa está recém-formada, com 20 e poucos anos de idade, ela acha que ela tem que ter R$500 mil para montar um laboratório, e você fala, não, de repente você pode começar com pouco, fazer parceria, né? Ter amigos, né? Você se muito importante. Um orientador. Ter amigos e desprezar um pouco a vaidade, né? Porque, sim, principalmente na medicina veterinária, como você citou, tudo é um time, é uma equipe, ninguém faz nada sozinho. E eu não citei nomes, mas tem um pessoal que trabalharam, as pessoas que trabalharam comigo e trabalham até hoje diretamente em granjas, né? Que são pessoas que começaram a trabalhar na suinocultura com 18 anos, 19 anos, e hoje em dia são gestores de grandes projetos de granja e que, no final de tudo, somos amigos, é como uma pessoa de uma família lado a lado, né? Então, seja as pessoas que trabalham comigo, seja as pessoas que estão nas granjas, mas que a gente formou uma parceria muito bacana, né? Alguns que saíram do Brasil, mas trabalham construindo até hoje, outros que fizeram estágio e trabalham em outro país, outros que estão em empresas que cresceram. Tudo isso é muito bacana, é muito gratificante, né? A gente vê que na história de uma pessoa tem várias histórias, e, graças a Deus, muitas com sucesso e as de fracasso que servem de aprendizado para a gente aprender quais são os melhores caminhos e as melhores escolhas, né? Isso é muito importante. Eu acho que com essa tua colocação, assim, que você falou que acontecem coisas ruins eventualmente, né? Assim, desafios e derrotas, mas eu vejo que você é daquelas, né? Que você pega um limão ou você faz uma limonada ou uma caipirinha, né? Se não deu certo, como que a gente faz para melhorar na próxima? Então, assim, você tem alguma história para contar, assim, de um grande desafio ou de alguma derrota que se transformou em oportunidade ou até em vitória depois? Eu vou começar lá no início. Acho que esse exemplo é bacana. Você imagina, 1982, 83, eu com 22, 23 anos, vim para São Paulo, nordestina, oxente, bichinho, e mulher, né? E não tinha mulher, era um ambiente muito masculino, né? Então tinha tudo para dizer assim, não vou enfrentar. E eu achava engraçado, sabe? Dentro de dizer, gente, será que eu tenho que falar alguma coisa diferente para as pessoas saber que eu estou aqui para trabalhar com suíno, não estou aqui para outra coisa, para ir para festa, tudo. Não. Festa por festa, Recife é muito mais animado, né? Não, que eu tenho o propósito de trabalhar com suíno. Mas eu fui, aí isso era uma coisa que podia me deixar para baixo, desistir. Por outro lado, eu tive os clientes, as esposas dos clientes que me apoiaram muito. Nossa, todas elas, assim, por ser mulher, saber que é difícil, sabe? Eu lembro que até eu perdida de passar frio, porque vinha de uma área muito quente, delas me darem casaco, me agasalhar, sabe?
receber nas casas. Nossa, e graças a Deus são pessoas que moram no meu coração e que eu agradeço muito por essa formação. Então, aquilo que podia ser ruim se transformou em uma coisa bacana. A outra coisa que foi muito triste, que foi um grande desafio na minha vida, foi viver peste suína clássica em uma granja. Né? Que a granja começou os sinais clínicos, em 21 dias não tinha mais um animal vivo, acabou a granja. E daí eu passei a entender o valor da vacina, porque na granja, na época, era obrigada a vacinar, e no caso da granja, comprava vacina, mas não fazia vacina, por ser vírus vivo, tal, tudo, o dono não queria fazer a vacina. Então, daí eu comecei a entender melhor, diante de tantas perdas, a importância de um programa de vacina, né? Diante de uma pandemia ou de uma doença de difícil controle, e também as medidas de biosseguridade, que é uma das coisas que eu trabalho até hoje, né? De como aquilo se propagou, como foi rápido e pelo próprio tipo de sistema, né? Então, isso eu vivi esse desafio de peste suína em 1990. Aí você pensar que naquela época tudo aconteceu de uma maneira tão rápida e a propagação, e tudo que a gente pode fazer de medida de biosseguridade para conter um problema ou para controlar um problema, incluindo os programas de vacinação. Então, pelo menos que eu lembro agora, foram desafios. Outro desafio, quando eu fui para a Inglaterra, por exemplo, eu não falava inglês, fiz um curso, não vou nem dizer nome, achava que tinha uma boa base. Quando eu comecei a ouvir todo mundo falando inglês, aquele mundo em inglês, eu disse, gente, o que eu faço da vida? Respirei, aprendi que mímica se aprende, se você prestar atenção, consegue pegar as palavras-chave, e entendi que o mundo realmente tem uma dimensão muito grande, e um bom profissional hoje tem que aprender pelo menos inglês e mais alguns idiomas, né? Mais algum idioma, porque pelo menos 2 idiomas a mais do que o seu, para poder romper barreiras e também estar mais atualizado e mais próximo de outras pessoas com outra cultura, com outro conhecimento. É isso que eu tento passar para quem está do meu lado, para sobrinhos, amigos, colegas que vêm fazer estágio, o quanto é importante você conseguir se expressar em outro idioma, que não é só o idioma, né? Mas é a facilidade que isso vai te dar para outras coisas, por você superar um desafio. Então, isso é muito importante. Não, você falando assim me vem na cabeça que cada vez que você encontra um problema, você claramente não fica focada no problema, você procura a solução. Isso acabou te ajudando na tua carreira, nos cursos que você fez, e acho que te ajuda hoje com seus clientes, porque é isso que você é, né? Você vai lá solucionar problemas. Você é uma solucionadora de problemas, vai procurar ali o que o teu cliente precisa e vai olhar qual é a queixa, mas daí você busca a solução. Eu acho que o grande desafio é esse, né? A gente não se apegar na coisa ruim. É a gente olhar a coisa ruim e falar, ok, vamos transformar ela numa coisa boa. E aí achar uma solução que vai trazer... Completando, Letícia, que eu acho que é importante, ter sempre humildade, sabe? Humildade para reconhecer que você nunca viveu a situação, mas você está disposta a vencer. Humildade para aprender com as pessoas que têm mais experiência. E é muito importante também se conscientizar que quem mais conhece o suíno é quem trabalha o dia a dia com ele, né? Então, as pessoas que trabalham nas granjas é uma fonte de aprendizado assim enorme. Então, ser humilde e perguntar, eu não entendi. Você pode me explicar como você está fazendo, o que você está fazendo? E você vai aprendendo muito, né? Você vai aprendendo porque eles vivem o dia a dia dos animais. Então, é muito bacana você ter esse lado tanto do empreendedor como das pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, isso é muito bacana. Então, e paixão pela suinocultura, né? Não sei se é paixão, amor, mas um dos ambientes que eu me sinto em casa é dentro de uma granja de suínos. Adoro, tá? Adoro, e tudo que envolve, né? Tudo que envolve, seja diagnóstico, universidade, aula, tudo que envolve suinocultura, me fascina. E com essa sede assim, de querer aprender, ter conhecimento, tudo, é sempre bacana. Quando alguns jovens me perguntam, né, ou eu tenho sobrinhos que eu posso falar, ou filhos de clientes que eu posso conversar, eu digo, não estuda para tirar nota, não queira ter 10, estuda para aprender
porque você está na fase de aprendizado. O que você aprende, ninguém nunca te tira, né? Então, a nota Meu pai falava isso. O que você aprender podem te levar a tudo, menos o teu conhecimento. Teu aprendizado, é teu conhecimento. Então, isso é muito bacana, né? Então, se você aprende, faz tudo com muito amor, não tem por que dar errado, né? Então, preconceito, aprendi que preconceito, limitações, essas coisas, você só alimenta isso se deixar. São escolhas, não deixa essa escolha afetar o teu objetivo final, porque ele é muito maior, é forte, então você tem que ir em busca do seu objetivo. Então eu vi, quando eu comecei, teve granja que eu comecei a montar centro de disseminações e centro de disseminação artificial, e o cliente só acreditou porque teve uma porca que abortou na época 20 leitões. Ele disse, não é que esse negócio dá certo? E você fazer e dizer, gente, se isso não der errado, disseminação pós-cervical e outras coisas mais. Então, vamos fazer, se não der certo, pelo menos a gente está tentando, né? Estamos tentando da maneira que tem ciência, tem informação, tem tecnologia, mas tem maneiras aplicadas, porque já foi estudado e a gente está replicando de uma forma prática aquilo que tem ciência. Então, isso é muito importante. Nossa, é muito legal. E eu já queria começar a caminhar aqui para o nosso encerramento, porque eu sei que você ainda tem um monte de trabalho para fazer hoje. E você comentou agora há pouco, né, das mulheres, né, que te apoiaram durante o começo da tua carreira, né, as esposas, né, dos seus clientes, do pessoal. E você também citou um nome aí que deixou até meu coração mais quentinho, né, que é da doutora Josete. A doutora Josete Garcia Bersano foi quem me puxou para a suinocultura, né, a parte de sanidade de suínos. E eu queria que você lembrasse, assim, na tua trajetória, né, as mulheres que fizeram a diferença na tua vida, que te guiaram, que te deram algum presente, né, para que você chegasse onde você está hoje. Primeiro, minha mamãe, né? Minha mamãe, Dona Nair, né? Determinada, sabendo o que quer, querendo um objetivo, luta pelo objetivo, você consegue. Um exemplo de vida, uma pessoa incrível, um exemplo de mulher capaz de superar tudo e todos por amor a 7 filhos, né? De uma maneira incrível, superar qualquer dificuldade, porque o objetivo dela era, sempre demonstrava isso, né? Criar os filhos no meio de uma família. E isso, ela lutou, batalhou em formar os filhos, dar uma formação básica, educação para os filhos, junto com meu pai, claro, mas aquela fortaleza daquela mulher é uma coisa que eu uso todo dia um pouquinho dela, né? Então, depois teve a Isabel Scheid, a doutora Isabel Scheid, né? Na minha formação, principalmente com inseminação artificial, a doutora Tamoio, que trabalhava com avicultura na faculdade e me ensinou muito da maneira que ela trabalhava com avicultura. Eu trouxe alguns exemplos dela para a suinocultura, lá bem atrás, e mais adiante, outras pessoas, professoras de doutora Rose, de microbiologia, que fazia a gente se apaixonar por bactérias, sabe? Ver como um serzinho que vai crescer, que você vai cultivar, tal. Isso foi muito importante também para mim. A doutora Josete não era tantas na minha época, e depois, todos vocês, como você, que sempre me dá oportunidade também, a doutora Fernanda Almeida, né? Que sempre me dá oportunidade, André Silvestri, Isabel Muniz, que são amigas minhas até hoje, e eu participei da formação delas, né? Isso é muito bacana. Adriana Pereira, que trabalhou comigo no laboratório também, a Érica, da Granja JA, que também começou recém-formada, tudo, e hoje faz gestão de uma granja, com resultados bacanas, com bem-estar animal. Então, são tantas mulheres, eu até peço desculpa à própria Edva, que me ensinou quanto ela gostava de avicultura, e até hoje a gente mantém essa amizade, a Rosilda Barreto, e aí vem as esposas dos meus clientes, né? Suzana Rolda, Inês Maria, Inês com a maneira dela ser, quando ela quer uma coisa é aquilo, determinação, tudo, me ensinou muito com isso, né? E tantas outras, a Margarida do Belci, que sempre me acolheu tão bem na casa, né? São muitas mulheres, a Malu, que é a esposa do Francisco, lá de Tietê, que
foi uma mãe para mim no início da minha vida, da minha jornada, não podia deixar de citá-la, tá certo? E também, em especial, minhas irmãs, né, que também são mulheres e também me ensinaram que do lado que elas têm maternidade, eu tive a minha busca profissional e determinação também vai que você consegue. São coisas muito bacanas, né? Eu acho que tudo isso, essas mulheres foram determinantes na minha vida e eu peço desculpas que eu não lembrei agora, não consegui lembrar porque o tempinho é rápido, mas são mulheres muito bacanas que me fez ver com olhar. A Aline também, a Aline do Afrânio, foi uma pessoa que me acolheu, ela morava na fazenda, me acolhia na casa dela com tanto carinho, com tanta dedicação, sabe? Então, gente, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada mesmo a tantas mulheres que fizeram diferença. E profissionalmente também, a doutora Laura Batista, que além de excelente profissional, é minha amiga. A gente começou mais ou menos na mesma época, fazendo o mesmo tipo de trabalho, né? Hoje a diferença é que ela trabalha muito com o vírus querido dela, Pierce, né? Ela foi para o lado mas trabalha muito de virologia, mas ela trabalha muito também com medidas de biosseguridade. E tantas outras pessoas que eu acabei, talvez, não vindo agora na minha mente, mas eu acredito que essas pessoas fizeram a diferença, né? E também o próprio Juvenal da Costa Ribeiro, que trabalhou comigo como técnico, o Denilson. Olha quanta gente que eu estou lembrada agora, sabe? Foram tantas pessoas, Maicon, Paulo, Renato, tanta gente bacana que passaram e me ajudaram a construir um mundo melhor, ir lá na granja, coletar material, a gente junto formar algo melhor, né? Então, são muita gente nessa trajetória para se lembrar. Tem que escrever um livro, né, Letícia? Que é muita gente para lembrar. Eu acho que tinha que ter um livro mesmo, viu? Porque essa trajetória conta a história, uma parte grande da história da suinocultura aqui no Brasil. Com certeza. Cada década uma fase, né? Então, realmente, só tem que agradecer. Nossa, que maravilhoso. E assim, acho que o ensinamento que eu tiro dessa nossa conversa de hoje, que para os outros vão ser um episódio, né? Mas para a gente é uma conversa, que assim, tem que ser determinada, tem que achar a solução em vez do problema, tem que ter parceria, tem que ter coleguismo, tem que ter respeito. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que se discute um pouco hoje, e o pessoal acho que às vezes perde o foco do que é o importante, é que não é para ser mulheres contra homens, né? Eu acho que as mulheres e os homens, eles têm os seus papéis, temos percepções diferentes, e que se a gente somar os esforços, a gente chega muito mais longe. E a trajetória da doutora Nazaré mostra isso, né? Ela não estava lá preocupada em se impor, ou fazer uma coisa ou fazer outra. Ela estava preocupada em aprender e ajudar os suínos. Então, acho que é isso, né? É a gente olhar para o que realmente importa e esquecer, colocar de lado algum preconceito, deixar de lado alguma rusga que a gente tem, com alguma bobeira que a gente ouviu e simplesmente ir para o que é importante, né? Falar qual é o problema e como a gente vai ajudar a resolver o problema e seguir em frente. Eu te parabenizo por essa trajetória maravilhosa, por ter nos ensinado um pouco aqui como nos portar como profissionais, ajudar a galera nova que está chegando no mercado, às vezes, ver que um pouquinho de paciência ajuda. Com certeza. Parabéns mesmo. Foi, acho que, um episódio muito gostoso para mim. Que legal, Letícia. Eu também agradeço e gostaria também de fazer uma homenagem especial de uma pessoa que está sempre ao meu lado, que é o Ismael Antônio da Silva, que sempre me apoia, me incentiva e estimula a pensar de uma maneira racional, onde às vezes eu coloco muita fantasia. Isso me ajuda muito a racionalizar as coisas, a melhorar. E a minha inspiração de hoje, que é a Agatha e a Alia, que são filhas do meu sobrinho, e a gente, pela primeira vez na família, tivemos duas gêmeas totalmente iguais. Uau! Então, elas me movem a fazer loucura, apertar a agenda, fazer tudo para ir vê-las em Recife. Então, quero deixar aqui um beijo especial
para elas, para a minha família inteira, em especial para o Ismael, que me apoia tanto a cada dia da vida. Então, muito obrigada, e obrigada à medicina veterinária de ter me tornado uma pessoa melhor, e me torna cada dia melhor. Muito obrigada mesmo. Nós temos a agradecer por essa excelente oportunidade. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui no nosso episódio e nos vemos no próximo. Até mais. Muito obrigada, Letícia. Até mais.